Nós somos o país que, em relação ao seu PIB total, na Aliança Atlântica, gasta hoje mais com defesa, mais do que ninguém. E a sociedade polonesa aceita isso, por uma razão muito simples. Todos sabem que o imperialismo russo, que surgiu e a Rússia está atacando outros países. Em 2008, atacou a Geórgia. Em 2014, atacou a Ucrânia, porque na verdade foi aí que a guerra começou. Não, 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 não. Os acordos de Minsk e outras tentativas de apaziguamento. As ações de Vladimir Putin não trouxeram de fato resultados. O que deixa claro que em 2022 a Rússia realizou uma invasão em larga escala na Ucrânia. E a guerra continua até hoje. Até agora, não conseguimos encerrá-la. Então, esse perigo é realmente real, principalmente observado aqui na nossa flanco leste da Aliança Atlântica, na Polônia, nos países bálticos, na Eslováquia, na Romênia, nesses países, em relação aos quais essa guerra está próxima. E, de fato, observando esses países, vemos que o aumento dos gastos com defesa neles é significativo, devido à sensação de ameaça real. Como estão as sociedades nesses países que, de forma democrática, aprovam o aumento dos gastos com defesa? Mas uma coisa é 100% certo que se toda a Aliança Atlântica não aumentar seus gastos com defesa, infelizmente. Mas talvez Vladimir Putin tenha vontade de atacar novamente, porque não haverá um suficiente poder de dissuasão. A questão é que a Aliança Atlântica precisa ser capaz de construir um potencial de dissuasão suficiente para que não só a Rússia, mas ninguém ataque os países da Aliança Atlântica. Não só aqueles que estão perto da Rússia, mas nenhum país da Aliança Atlântica, porque essa é a ideia da aliança. Isso dá uma volta de 360 graus. Todos nós nos apoiamos mutuamente na construção da segurança, e por isso, um ano atrás, no 25º aniversário da presença da Polônia na OTAN, quando fui convidado pelo presidente Joe Biden para a Casa Branca. Nessa ocasião, eu apresentei ao senhor presidente, e também, diante da mídia e da opinião pública, a proposta de que os gastos com defesa na OTAN fossem elevados por decisão conjunta para pelo menos 3% do PIB dos países membros. Naquela época, isso foi recebido com uma certa frieza. O conceito E essa questão não foi levantada na cúpula da OTAN, que aconteceu no ano passado. Mas, eu acho que chegou absolutamente a hora de tomar uma decisão firme sobre isso. Por isso, hoje eu vim aqui para Bruxelas e, entre outras coisas, entreguei nas mãos do senhor secretário-geral um pedido por escrito para que na próxima, na cúpula em Haia, essa questão foi levantada para que uma decisão fosse tomada dentro da Aliança Atlântica. Tomada que pelo menos 3% do PIB dos países membros da Aliança. Claro que dá para fazer mais, se alguém quiser, que fosse destinado à defesa e não a partir de 2030, mas imediatamente. Para que isso seja realizado imediatamente, por uma razão muito simples. A situação é a seguinte: não podemos esperar até 2030. Essas decisões devem ser tomadas de forma eficiente e rápida. E precisamos realizar a tarefa de reconstruir nosso potencial militar, porque não é preciso explicar isso para ninguém. Nós falamos sobre isso dezenas de vezes em vários tipos de reuniões, tanto nas do âmbito da Aliança Atlântica quanto em outros formatos. Aconteceu que a Europa está completamente despreparada. E a ameaça de guerra, que de certa forma foi reconhecida nos anos 90, que a história tinha chegado ao fim, que nunca mais haveria guerras. E que, por conta disso, quase se podia praticamente desmantelar as forças armadas, gastar apenas alguns recursos mínimos, esvaziar os depósitos de munição, desativar os armazéns e se ocupar com outra coisa. Quando chegou a hora de apoiar a Ucrânia, quando foi preciso enviar rapidamente ajuda para a Ucrânia, para que ela pudesse se defender da invasão russa, ficou claro que nós não temos, na verdade, o que enviar, e que toda a munição que temos disponível
A parte europeia da OTAN é suficiente, apenas para alguns dias de guerra e alguns dias de defesa da Ucrânia. Isso é algo que precisamos mudar urgentemente. Nós, na Polônia, tomamos uma decisão imediata sobre isso. Por isso, estamos comprando em grande escala, agora, equipamentos e nos Estados Unidos, em grandes quantidades e na Coreia do Sul, por uma razão muito simples, na Coreia do Sul. Pois é, descobrimos que os parceiros coreanos são capazes de entregar o equipamento que estamos comprando, muito moderno, em questão de meses. Tanto os tanques K2, que compramos, quanto a artilharia, os obuses K9, assim como os lançadores Chungmu. Os prazos de entrega eram no máximo de 1 ano, enquanto com outros parceiros as negociações podem levar vários, e às vezes até mais de 10 anos para a entrega. Equipamento militar. Diante do exposto, senhores, precisamos reconstruir nosso potencial e essa é a principal tarefa de hoje. Não só da Polônia, mas de toda a OTAN. E nós conversamos sobre isso aqui também com o senhor secretário-geral. Essa é uma questão de reconstruir também a indústria de armamentos na Europa, como uma parte da economia, como também criação de empregos. Vamos aproveitar essa oportunidade para dar trabalho às pessoas, para nos fortalecermos economicamente através do investimento em produção militar, porque os tempos são tais que, como podemos ver, isso hoje não é apenas necessário, mas se mostrou absolutamente essencial. Senhoras e senhores, agradeço ao senhor secretário-geral por mencionar a contribuição da Polônia na defesa da Ucrânia. Sim, de fato. Somos um país que desde o início, o desenvolvimento da agressão russa na Ucrânia, especialmente a de grande escala, representa uma via de suprimento para a Ucrânia e, na verdade, representa, em todos os sentidos da palavra, um suporte não apenas logístico, mas um suporte para a Ucrânia, de todas as maneiras, porque somos o lugar onde, em primeiro lugar, os refugiados da Ucrânia se protegem e se protegeram, e somos esse lugar por onde, basicamente, passam todos os transportes e ajuda humanitária. E ajuda militar para a Ucrânia, então nós. Infelizmente, por causa disso, arriscamos no dia a dia como país e como sociedade. Elas já sobrevoaram a gente, infelizmente, também caíram em território polonês, mísseis, uma delas levou à morte de 2 dos nossos cidadãos. Estão sobre o nosso céu. Caem caças russos ao violar nosso espaço aéreo, ao mesmo tempo que o espaço aéreo da OTAN. E, na verdade, pelo menos uma vez por semana temos essa situação, em que caças da aliança são acionados para proteger nosso céu. Então, na verdade, nós carregamos esse risco relacionado à guerra. Carregamos isso em nossos ombros todos os dias. Hoje, é realmente necessário pôr fim à guerra na Ucrânia, mas o que é extremamente importante é que ela termine com uma paz justa e duradoura. Para nós, na Polônia, durou. Isso também significa aquele que não será violado pela Rússia. Mas, violado, para nós, é uma paz duradoura e é isso que mais nos importa. Por isso, estamos, claro, prontos para apoiar a Ucrânia e estamos apoiando a Ucrânia. O tempo todo. Estamos prontos para nos juntar a várias missões de apoio à Ucrânia, que serão propostas. Mas também encorajo a olhar para isso de forma mais sensata para que possamos organizar as coisas. As condições para um futuro cessar-fogo, espero que de paz, para que a reconstrução da Ucrânia seja possível e a manutenção da ordem e da segurança na Ucrânia também seja viável. E, para isso, precisamos da cooperação euroatlântica. Por isso, falamos aqui com o senhor secretário-geral. É fundamental manter os laços entre os Estados Unidos e a Europa. Temos esperança de que o impasse que surgiu nas relações entre líderes, os Estados Unidos e a Ucrânia vão superar isso. Eu já incentivei várias vezes nosso colega, o parceiro Volodymyr Zelensky, para que ele possa voltar tranquilamente à mesa de negociações com o presidente Donald Trump, porque isso é essencial para a Ucrânia, para que possamos salvá-la e apoiá-la na tarefa de acabar com a guerra e na reconstrução. Precisamos fazer isso juntos, de forma colaborativa e unida, como Aliança Atlântica, como uma comunidade transatlântica euro-americana. Eu verdadeiramente acredito que esse é o caminho certo. E estamos aqui com o senhor secretário-geral. Ideia comum. Que precisamos buscar um entendimento, mas o que é essencial? É essencial que a OTAN seja também mutuamente confiável.
E para isso realmente precisamos aumentar os gastos com segurança e defesa dentro da Aliança Atlântica. E essa questão precisa ser abordada na próxima cúpula da OTAN. É preciso ser muito firme. Senhoras e senhores, nós, na Polônia, acreditamos na OTAN, acreditamos profundamente nessa comunidade. Por isso, eu incentivei o senhor secretário-geral a visitar a Polônia, também em relação a essa 26. aniversário da nossa presença na OTAN, porque a presença do secretário-geral em nosso país sempre destaca esse vínculo, justamente o vínculo da OTAN, esse vínculo euro-atlântico. Esse é o Aliança Atlântica do Norte. As pessoas na Polônia sabem que é assim que se chama. Isso fortalece a sensação de segurança. Cada visita do senhor secretário-geral, cada visita às unidades da OTAN em nosso país e nas proximidades fortalece a sensação de segurança em toda a flanco leste. NATO, o que hoje, na época da agressão russa à Ucrânia, é especialmente importante. Também agradeço ao senhor secretário-geral por esse encontro. Eu os trato como um elemento dos preparativos para nossos preparativos conjuntos para a próxima cúpula da OTAN em Haia, que espero que seja de natureza inovadora para a construção de um vínculo tão renovado, justamente euroatlântico. Porque hoje, na minha opinião, isso é extremamente necessário. Muito obrigado. Certo, temos tempo para algumas perguntas. Vamos começar. Taidan. Embrio Greda Reuters. Uma pergunta para os dois. Como vocês sabem, nos últimos dias, os Estados Unidos cortaram o apoio militar e de inteligência à Ucrânia. Qual é o impacto disso, se é que tem algum, no apoio da OTAN à Ucrânia através da ANSATU e da base logística na Polônia? E de forma mais ampla, o que isso diz sobre a coerência da aliança e o futuro da OTAN como um bloco? Quando os Estados Unidos estão trabalhando para enfraquecer a Ucrânia no campo de batalha e, portanto, fortalecer a Rússia. Primeiro de tudo, deixa eu ser claro, é importante que a Ucrânia esteja em uma posição de força, especialmente quando as negociações de paz, na forma que forem acontecer, começarem. Então, o apoio precisa continuar. E, portanto, fico muito feliz que os Estados Unidos e a Ucrânia, enquanto falamos, estão discutindo como avançar com isso e como resolver algumas das dificuldades que são baseados na carta, no tweet e depois na carta de acompanhamento do presidente Zelensky. Uma terça-feira esta semana, então isso está em andamento. Estou cautelosamente otimista de que isso vai levar a bons resultados. Então, é melhor não comentar sobre isso, porque é minha suposição, novamente, cautelosamente otimista, de que as coisas podem avançar de uma forma positiva. Da minha parte, eu vou responder assim. Eu acredito profundamente que isso é algo temporário, no que diz respeito às relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, que é uma situação passageira relacionada, como dissemos, com o impasse nas negociações que surgiu. Se fizéssemos um esforço para comparar, poderíamos dizer que se o que aconteceu no Salão Oval foi um terremoto, agora temos tremores na gordura. Mas espero que esse seja o fim, que está chegando, dessa situação difícil, e que teremos o que eu disse há pouco, o que também encorajo vocês a fazerem com calma. Do meu vizinho, o presidente Volodymyr Zelensky, a voltar calmamente à mesa de negociações e ter uma conversa tranquila com o presidente dos Estados Unidos, em geral com os Estados Unidos, sobre mais apoio para a Ucrânia. Obrigado. Na categoria de apoio à Ucrânia, eu não entendo apenas o apoio puramente militar. Eu entendo todos os tipos de apoio, também um apoio político muito forte, que beira o apoio militar, que também pode ser muito eficaz na política. Então, aqui você pode realmente. Dá para aplicar muitas soluções, e por isso eu sempre encaro isso de forma muito tranquila. Essas são realmente negociações muito difíceis. Eu diria que são negociações muito espetacularmente intensas.
o que estamos observando neste momento, mas eu acredito profundamente que ainda estamos em negociações. E isso é, para mim, uma questão fundamental aqui. Agora, falando sobre a Polônia, como eu disse na minha fala, a Polônia apoiou a Ucrânia desde o começo, nós fomos os primeiros a enviar ajuda. Caças para a Ucrânia, MiG-29, nós fomos os primeiros a enviar mais de 100 tanques, e hoje já são mais de 360 tanques enviados para a Ucrânia. Nós enviamos centenas de transportes blindados para a Ucrânia e fizemos isso na época em que outros ainda não estavam enviando nenhuma ajuda. Então, nós estamos ajudando a Ucrânia o tempo todo, também porque graças a nós que a ajuda pode chegar à Ucrânia todos os dias de várias partes do mundo, porque se nós não aceitássemos essa ajuda, se nós não tivéssemos disponibilizado nossas rotas de transporte, pensando nos portos, aeroportos, nas rodovias, linhas de trem, estações, essa ajuda não teria como ser entregue. A mulher com o cabelo escuro aqui no corredor. Oi. Olá, Dominica. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro para o secretário-geral. Eu queria te perguntar porque você já mencionou que a Polônia está desempenhando um papel especial. E como a OTAN pode usar o fato de que, especialmente, o presidente Duda tem um bom relacionamento com os presidentes Trump e Zelensky, já que... Então, você tem alguma ideia de como aproveitar essa oportunidade? E minha segunda pergunta é para o presidente Duda. O que você acha da ideia de enviar soldados poloneses para a Ucrânia, mesmo que seja em uma missão de manutenção da paz? E se você não apoia essa decisão, por quê? Você acha que é uma má ideia? Muito obrigado. Bom, obrigado pela sua pergunta para mim. E é absolutamente verdade que o presidente Duda tem trabalhado de perto com o presidente Trump, assim como eu fiz quando era primeiro-ministro da Holanda e o presidente como presidente da República. Desde 2016. Desde 2016, início de 2017, quando o presidente Trump começou seus primeiros 4 anos na Casa Branca. E eu acho que é bom que temos líderes experientes na Europa que podem se comunicar facilmente com nossos colegas do outro lado do Oceano Atlântico. Nesse caso, foi o presidente Trump e o presidente Duda que visitaram recentemente Washington. Eu estava ao telefone, ou mesmo como o presidente Trump na semana passada. Nós também esperamos visitar em breve, ouvir da OTAN. Então, vamos fazer isso passo a passo. Mas é importante que a gente dialogue, que tenhamos essas consultas intensas entre amigos, dentro da aliança. Então eu realmente aplaudo isso. Eu, antes de tudo, respondendo, talvez começando pelo final das perguntas, senhor editor, eu diria o seguinte. Eu tenho uma concepção completamente diferente quando se trata da estabilização da situação na Ucrânia após o fim da guerra. Observando tudo isso, tudo que eu ouço e todas essas propostas que estão sendo feitas. Porque eu acho que, se acontecer o que se chama, desculpe, coloquialmente no espaço midiático, o acordo mineral entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Então, por favor, tenha em mente que a Ucrânia se tornará um ponto estratégico para os Estados Unidos. Eu enfatizo isso com muita força. Um lugar estratégico para os Estados Unidos devido às matérias-primas extraídas para os Estados Unidos na Ucrânia. Naturais. E também talvez alguma produção. No que diz respeito ao alumínio ou a outros metais. Seja no processamento de alimentos, que na Ucrânia também será feito em conjunto. Por meio da Ucrânia e dos Estados Unidos, foi realizado. Então, serão interesses estratégicos americanos, dos quais eu estou convencido de que os Estados Unidos vão proteger. Isso em primeiro lugar. Não e como disse de várias maneiras. Isso nem sempre precisa ser direto. Exército. Isso pode ser uma política tão firme que fica claro que, se necessário, haverá uma reação imediata, caso algum interesse seja violado. Então, isso é uma coisa. E aqui podemos discutir se serão necessárias algumas forças da OTAN ou europeias, mediadores sobre os quais se fala em alguns projetos. Eu digo que não necessariamente. Pode ser que, na linha de demarcação,
Lá. Onde será a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, soberana, livre e independente, eu enfatizo. Vão ser necessárias algumas forças de paz, de observação, mas eu não descartaria a possibilidade de que haja um acordo de ambos os lados nas forças da Organização das Nações Unidas. Por isso, lembremos que isso também é algo que, na minha opinião, deveria ser aceito. Rússia. E aqui, diferentes países podem enviar seus contingentes. Até agora, eu falei sobre essas forças. Dessas forças de paz. A Rússia está no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, então eu não acho que ela desaprove a solução, se já estamos falando sobre a busca de soluções reais, aprováveis, que vão de alguma forma funcionar na prática. E a terceira questão é a reconstrução da Ucrânia, na qual todos nós teremos que ajudar. Assim como garantir a segurança da Ucrânia no sentido de segurança e ordem interna durante esse período de reconstrução, além de ajudar a Ucrânia na reconstrução do Estado. No amplo sentido da palavra, ou seja, por exemplo, na desminagem, remoção de vários tipos de resíduos perigosos, como explosivos não detonados, e assim por diante, do que infelizmente tem muito. E aqui, eu acho, forças europeias, mas mais forças, policiais, compostos por sapadores policiais, formados por contingentes policiais que simplesmente vão cuidar da segurança e da ordem. Talvez seja uma solução mais acertada e suave, quando se trata também sobre relações de mediação, quando se trata dessa solução. Nós conversamos sobre isso com o senhor secretário-geral. Talvez esse seja o caminho. De qualquer forma, eu acho que devemos discutir isso. Agora, se falarmos sobre a ajuda polonesa para a Ucrânia, senhores, nós estamos ajudando a Ucrânia o tempo todo, nós ajudamos a Ucrânia de forma permanente. Eu até me atreveria a usar a palavra que nós, ao disponibilizar nossa terra e nossos recursos para a Ucrânia. Estamos ajudando a Ucrânia 24 horas por dia, desde o início dessa agressão. Senhor presidente, eu queria perguntar sobre a declaração do governo sueco em relação aos gripens. Caças. O senhor disse em sua declaração no início que não há realmente um dia em que esses caças não estejam sendo levantados. Da OTAN, aliadas, no que diz respeito à defesa do nosso espaço aéreo. O senhor acha que esses caças suecos poderiam melhorar significativamente a nossa situação, e nesse contexto, o senhor também veria a possibilidade de transferir essa última esquadrilha dos nossos caças soviéticos, MiG-29. Sabemos que temos mais uma esquadrilha, que são algumas dezenas de unidades. Esses aviões, porque o Volodymyr Zelensky tem notado várias vezes. Pois é, de fato. Como a senhora disse, é verdade que o presidente Volodymyr Zelensky tem lutado várias vezes por essa última, já pequena, esquadrilha, ou duas esquadrilhas. Os MiG-29 poloneses, que continuam em operação e que, em grande parte, cumpriram a missão. Policiamento aéreo. No âmbito das Forças Aéreas Polonesas. E vou dizer assim, nós sempre colocamos uma condição aqui que permitiria a transferência do restante dos aviões, porque já havíamos enviado 14 MiG-29 para a Ucrânia antes. Ficou esse último grupo. Nós falamos, mas precisamos manter um equilíbrio e garantir a questão da defesa aérea do país. Então, se realmente os aliados enviarem aviões que substituirão os T-29 na defesa aérea da Polônia, eu acho que é preciso cumprir as promessas. E tal como prometemos ao presidente Volodymyr Zelensky, sim T-29. Transferir. Especialmente porque são aviões pós-soviéticos, que sabemos que queremos substituir por aviões modernos nos padrões da OTAN, que atendem a todos os requisitos de hoje. E sim, nos padrões do campo de batalha contemporâneo no mais alto nível. Não. Padrões do campo de batalha contemporâneo no mais alto nível. Desculpe, mas isso é tudo que temos para hoje. Mas espero que nos vejamos na próxima vez. Obrigado.
Qualquer guarda-chuva nuclear será benéfico para a segurança da Polônia. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Todo mundo. A França é nossa aliada no âmbito da Aliança Atlântica, então a cooperação com um aliado dentro da Aliança Atlântica é algo absolutamente óbvio e natural. Estamos enfrentando um pouquinho de complicações, porque amanhã teremos a recepção das cartas credenciais de um grande grupo de embaixadores que chegaram à Polônia e estão esperando para a entrega das cartas credenciais e o início de fato formal da sua missão. Mas sim, vou tentar estar amanhã na fala do primeiro-ministro. Precisamos encerrar agora. Muito obrigado. Senhoras e senhores, não me pronunciei sobre o cobre polonês. Isso é uma manipulação. Eu não disse nada do cobre polonês. Eu recebi uma pergunta de um jornalista de uma das emissoras, que aliás eu conheço há muitos anos. Uma pergunta que, sinceramente, eu considerei absurda. Mas como eu queria ser educado, respondi de forma que temos relações tão boas com os Estados Unidos, que hoje em dia não há essa discussão, porque estamos sendo mencionados pelo presidente dos Estados Unidos. Hoje, como um aliado super confiável, como um país que eu mesmo disse recentemente que está comprometido e engajado com a Polônia, então, no geral, sobre o que estamos falando. Obrigado.